Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo. Peter Shaw e Ronaldo Coutinho. Aqui tem os últimos vídeos. O pessoal pode dar o like, compartilhar. Aqui os shorts, aqui os canais parceiros, dentre eles o Peter. Temos também aqui no YouTube o canal, né, Ronaldo Coutinho, tem o Valeu. E aqui tem o Pix que a gente agradece qualquer valor. E temos aqui o Instagram. No Instagram clima.terra, grupo VIP. Vem aqui e tem todas as informações. Cadastro, forma de pagamento, como é que participa, se é o grupo do Sul, se é o grupo do Brasil, quando que se atualiza, como atualiza, enfim, todo o funcionamento está tudo aqui. É só a pessoa vir ali no Instagram, clima.terra, e clicar aqui no grupo VIP. E um abraço ali para Mozaniel Matos, fazenda Campo Formoso, oeste da Bahia. Mandou um vídeo lá, estava trocando o gado de posição, um gado muito bonito por sinal, e a chuva voltou para lá. E deve ter ainda mais alguma chuva aí pela frente, vai ajudar bastante na pastagem deles lá. E tenha mais chuva aí pela frente. Então vamos ter aqui, no Nino 3 e 4, que define a laninha, se é forte, se é laninha, se é El Ninho, a neutralidade estava aqui, estava subindo quase no patamar de El Ninho, desceu e desceu bem. Tu vê, em um pouco mais de uma semana, duas, saiu de 0,4, de 0,4 mais ou menos para 0,4 negativo. Deu uma boa descida. O Nino 1 e 2 também caiu em torno de 1 grau, no começo de março até agora, ainda está positivo. E o Nino 3 também caiu bem, caiu de 0,8 para 0,2. E aqui a anomalia de hoje de madrugada, tem essa área está fria, aqui também está frio. Só que quando a gente olha a anomalia de uma semana, nós temos o que? Água mais quente aqui nessa região, aqui que é importante para começar a melhorar nessa área aqui do Nordeste, e a água está na média mais fria do que o normal nessa região aqui do Atlântico. Também não ajuda muita gente não. E aqui começou a esfriar. Está positivo, mas está com queda na última semana em relação à anomalia. E quando a gente vê aqui, a anomalia também do oceano do mundo, está aqui, na última semana toda a área dos Ninos tiveram o quê? Uma queda geral na temperatura, principalmente aqui, a região do Nino 3, 3 e 4. Na anomalia da projeção para abril, maio, junho, ou seja, do outono até o meio do inverno, nós vamos estar o quê? Neutro frio bem acentuado, vai sumindo a água quente aqui na costa do Peru e Equador, começa a esfriar aqui na nossa costa, e quando chega maio, junho, julho, neutro praticamente, ligeiramente frio, sumindo aqui a água quente da costa do Equador e começando a esfriar a nossa costa. Nesse quadro aqui, no sul do Brasil continua com essa regularidade de chuva. Bem, de hoje até o final do inverno, os próximos 6 meses, predomina a situação neutra no Oceano Pacífico, e o nosso oceano aqui começa gradualmente a diminuir a temperatura. Não todo ele, uma parte dele. Então nós vamos ter muita irregularidade na chuva, que é o comportamento normal nessa situação. Nós estamos com, quase que 2025 inteiro, começou com laninha, neutro frio, neutro frio, às vezes um projeto laninha bem ridículo. Então o comportamento vai ser mais de laninha. Apesar de não ter o padrão de laninha, nós vamos ter o comportamento de laninha ou algo parecido, que é muita irregularidade. Então o nosso outono é uma estação curta. Esse ano ele começou no dia 10 de março e vai geralmente até ali a primeira metade de maio. Dentro desse período nós vamos ter o quê? Vários dias agradáveis, muitos dias com temperatura assim baixa de manhã cedo, alguns dias de frio forte e alguns dias de calor forte. Essa é a característica do outono, que esse ano deve ser bem marcante, coisa que nós não tivemos nos últimos 2 outonos, onde o calor predominou mais, principalmente o ano passado. Esse ano nós vamos ter alternância, momentos em que vai estar frio e momentos em que vai ter a ocorrência de calor durante a tarde, porque de manhã cedo quase sempre fresquinho. E a ocorrência de geada, já tivemos 4 geadas aqui em Santa Catarina, geadas fracas, em abril deve ter mais geada, e aí em maio também começam as primeiras geadas mais significativas. Esse é o comportamento do sul nesse período agora. E o inverno aqui provavelmente vai ser um inverno mais marcado em relação aos 2 últimos. A percepção tanto do outono quanto do inverno vai ser o quê? Que esse ano vai ter um frio mais consistente. Pode até na média não ser muito abaixo ou muito acima, o importante é que nós vamos ter pulsos de frio forte, com alguns intervalos de calor, que é a característica do nosso clima nessa época do ano, mas mais acentuado. Então,
O risco, por exemplo, para quem plantou feijão é tarde, soja tarde, milho, forragem, e fica alto a partir da segunda quinzena de abril para frente. De vez em quando os modelos colocam algum frio forte chegando em abril, uma ou duas massas frias. Às vezes no comecinho do mês, outras vezes mais no final do mês. Normalmente é mais depois do dia 15. A chuva na parte sul aqui, ela continua bem irregular nessa região. Agora nós vamos ter um período melhor de chuva. Agora é final de março, abril, depois volta a secar. Vamos dizer assim, nos próximos 6 meses, talvez 3 ou 4 sejam ruins de chuva. E 1 ou 2 pode ser bem mais significativa a chuva, de repente até sendo mais acima do normal. Então o pessoal tem que ficar bem atento nas previsões de curto prazo. Nessa situação de neutro frio, neutro ou neutralidade vinda de laninha, a irregularidade é bem acentuada. Tu pode ter em 10 dias uma chuvarada e até problemas nas bacias hidrográficas por excesso de chuva, e daqui a pouco passa semanas com pouco ou nenhuma chuva. Isso é uma característica nessa situação. Aqui no centro-oeste e sudeste está entrando o período seco. Ainda deve ter uma saideira mais ou menos boa de chuva, principalmente Mato Grosso do Sul, partes de Goiás ainda vai ter chuva, pelo menos até a primeira metade, os primeiros 15, 20 dias de abril, ainda tem uma chuva razoável. A região de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sudeste, também vai ter uma melhora na chuva agora, nessa semana que vai entrar, parte de abril, vai ser um pouquinho melhor do que o normal, um pouco mais acentuado em algumas áreas ali de Minas, Espírito Santo e Rio, vai ajudar o pessoal do café, vai ajudar na pastagem, também aqui no sul o pessoal fazer pastagem cultivada já está começando a chegar o período, até atrasado em alguns pontos, então vai dar uma ajuda antes de entrar de vez a estação seca, que normalmente nessa região aqui começa em final de abril, meados de maio. Para o milho safrinha aqui no Mato Grosso e Mato Grosso Sul, essa semana agora, principalmente Mato Grosso Sul, essa semana já vai ser importante, mantendo a vinda da chuva ali domingo, segunda, vai ajudar muito o milho safrinha no Paraguai, no Mato Grosso do Sul, norte e oeste do Paraná e São Paulo. Então vai dar uma boa molhada para a parte da produção. Então isso vai ajudar. Confirmando essa chuva, está sinalizando que até o final de abril, primeira metade de maio, a situação está mais ou menos razoavelmente boa. Talvez não seja 100% para todo mundo, mas uma boa maioria vai ter uma condição boa de água nesse sentido. O frio mais forte, com risco de geada para o milho safrinha, começa a partir de maio. Antes disso é muito difícil. Pode, mas é muito difícil. Geralmente entre 15 de maio até o final de junho é o período mais crítico, porque a maioria do pessoal ainda vai estar com milho numa situação perigosa. E alguns até na primeira quinzena de julho, que ainda aí é o auge do inverno, não tem o que dizer, é normal ter geada. Então, essa região aqui começa a ter problema com geada entre a segunda parte de maio e principalmente junho, julho e agosto, que é o padrão normal. Friagens, pegando aqui essa parte central do país, começa a aparecer alguma coisinha de leve em abril, mas ainda pode, principalmente Mato Grosso do Sul, e depois de maio para frente. Aí já pode ter algum frio forte nessa área. O café também, o risco de geada vai seguir o ritmo normal dele entre o finalzinho de maio, junho, julho e primeira metade de agosto. Esse é o período normal que sempre tem risco de geada para o café. Talvez um pouquinho acima do padrão. Neutralidade e laninha são situações ruins. Sempre acontece de ter uma ou duas massas frias um pouco fora da curva. Então sempre vai ter esse risco. Eu acredito que vai ser principalmente segunda parte de junho até a primeira parte de julho, que é o período que quase sempre concentra maior parte das geadas. Antes disso, a chance é pequena. Talvez na segunda quinzena de agosto ainda tem, porque o frio nessa situação ele vai se estender. Ele começa cedo e termina mais tarde, com muita alternância durante o inverno, entre momentos de frio, até com intensidade, e daqui a pouco dá uma parada e dá uma boa esquentada por alguns dias, depois cai de novo. E nesse processo de sobe e desce a temperatura é quando passa as frentes frias, trazendo o quê? Aquele tempo severo, que não é assim tão frequente no inverno, mas também não é longe de ocorrência não. Outono e inverno não é tão comum o tempo severo como a gente tem no inverno e primavera, mas esse ano está com cara que vai talvez aprontar um pouquinho, principalmente em relação ao vento. Então vamos ter friagem aqui, tem aqueles ciclones normais que se formam nessa região. Aqui no sul da Bahia começa também a ter a friagemzinha,
Nessa parte do leste e do nordeste aqui, a estação chuvosa deve ser bem mais acentuada, de normal a mais acentuada, por causa das frentes frias que vão passar e às vezes estacionam, provocando chuvas mais intensas nessa região, provavelmente meados de abril, maio para frente. Aqui na área do Matopiba, está no finalzinho da estação chuvosa. Essa chuva que vem agora pode até atrapalhar a colheita. No oeste da Bahia ainda vai ter uma situação boa de chuva nos próximos 10, 15, 20 dias. Não vou dizer que vai chover os 15 dias, não, vai pelo menos uns 7, 10 dias é bem provável que chova. A região de Irecê não tem jeito, esse ano foi para esquecer. Pode até ter alguma chuva forte agora nos próximos 15, 20 dias, é capaz até de ter um outro ponto, alguma chuvarada que seria extremamente bom para a parte de reservatórios, alguma coisa de pastagem e cisternas. Para plantio de jeito nenhum, agora já passou o tempo. Aqui na parte aqui a quadra chuvosa deve começar a ficar melhor agora, no sul do Ceará também, na Paraíba, Pernambuco, chegou bem atrasado, mas está vindo. É possível que a gente tenha momentos de chuva forte, intervalos de bastante chuva, e um ou outro veranico ainda vai ter. Então, tentar quem ainda não plantou, se der para escalonar, escalone. E aqui no leste, as chuvas ganham mais força a partir de final de abril, maio para frente. Aqui na Amazônia, a tendência é que a chuva vai reduzindo agora ali de final de maio, junho em diante. A estação chuvosa aqui estica um pouco mais. No Mato Grosso, é provável que ainda tenha, pelo menos entre a segunda parte de abril e a primeira parte de maio, que é a finalização do milho safrinha, ainda pode ter daqui a pouco que umas 2, 3 ou 4 frentes que tragam alguma chuva rápida naquela região. E além de queda de temperatura. E aí o risco de geada é no período mais comum, segunda parte de maio até final de agosto. Esse é o período normal de geada nessa grande parte aqui do país. Alguma friaca também chega aqui no Nordeste, a região ali de Vitória da Conquista, Piatã, essa parte alta da Bahia. Inclusive o Rodrigo deve instalar uma estação, agora eu não sei, eu não lembro qual é o nome do município, fica a 1.400 metros de altitude, deve ser provavelmente a estação mais fria do Nordeste, onde quem sabe a gente tenha registro aí de temperatura negativa e geada nessa região, que deve dar, só não tem o registro. Quando chega aqui o auge do inverno, junho, julho e agosto, e já indo para a primavera em setembro. Neutro frio, mantém, esfria mais aqui nos nossos dois oceanos, aqui fica no nosso litoral, continua mais quente aqui. Então, mantendo esse quadro aqui, ajuda bastante a chuva aqui. Talvez aqui a parte sul da Bahia, litoral do Espírito Santo, possa ter uma redução na chuva por causa da água mais fria. É uma situação que pode acontecer. Mas aí também, nessa época aqui, está no período seco normal dessa região. No interior do Nordeste é seco mesmo, é época de seca, então não tem o que fazer. Mas em setembro já começa a ter algum risco de alguma chuva chegando no Matopiba. A estação chuvosa pode começar de normal um pouquinho mais cedo, vamos dizer assim, entre a segunda metade de setembro, primeira metade de outubro, começa a ter algumas chuvas ocorrendo já nessa região aqui. É início. No Mato Grosso Sul também, Sudeste, mesma coisa, vai ter alguma chuva, outra perdida, final de setembro, outubro. Antes disso até pode. Às vezes, surpreende, junho e julho, já aconteceu de São Paulo ter eventos de chuva importantes. Como nós estamos em neutro ele descamba para os dois lados, então tem que ficar um pouquinho com o pezinho atrás, daqui a pouco surpreende com alguma chuva meia doida no meio da estação chuvosa, no meio da estação seca. E as temperaturas caem, né? Vamos ter uma situação boa para o comércio em relação aos dois últimos invernos, uma situação boa para a parte de roupas, para a parte de turismo, para a parte de comida, gastronomia e para quem gosta de frio. Vai ser um período em que vai ser mais sensível do que foi os últimos dois invernos. Intervalos de frio forte, com alguns intervalos de calor um pouquinho mais acima do normal. E as ressacas que são comuns nessa época do ano provavelmente vão aparecer e vão trazer todos aqueles transtornos que a gente está careca de saber. Na maioria das vezes é culpa do ser humano, mas é sempre mais fácil culpar a dita mudança climática, que para mim é um termo completamente errado. Mudança climática é algo muito mais sério. E sim, variabilidade do clima. E aqui, agosto, setembro, ou seja, começo da primavera e o auge da primavera, completamente neutro. Em relação à rodada passada, ele diminuiu. Ele antes tinha um pouquinho de neutro frio, agora está completamente neutro, em frente ao nosso litoral de normal para frio, também. Tudo isso auxilia a deixar uma situação um pouquinho mais complicada. Então, a saída do inverno aqui no sul vai ser um problema em relação ao frio tardio, em relação à fruticultura, tem que sempre ficar atento em relação à parte de combate à geada,
a triticultura, os cereais de inverno, até chegar à fase reprodutiva, a princípio o clima é bom. Mas quando chegar na fase reprodutiva entre agosto, setembro e outubro, dentro desse período, claro que setembro, outubro nas áreas mais altas, em agosto em toda a região, vai ter risco de ter geada na hora errada. A única maneira de se defender é dentro do período de plantio, que nem eu sempre digo, vamos dizer que seja 1º de abril a 30 de maio. Não plantem tudo de uma vez, plante uma parte no começo, uma parte no meio, outra parte no final do zoneamento. Para quê? Para lá na frente, quando estiver na fase crítica, pegar um clima mais favorável. E na época da primavera, está indicando uma primavera com chuva mais irregular. Ainda não dá para dizer se vai ser uma primavera muito úmida ou não, mas mantendo essa situação de neutro frio, a primavera tende a ser bem irregular a chuva. E algum friozinho meio doido, tardio, também deve incomodar. E torcer para que fique mais no neutro, que não venha outra laninha, para não atrapalhar mais ainda, principalmente o pessoal do Rio Grande, que mais sofre nessa situação. Então vamos ter aqui, ó. Ele não coloca nada, ele diminuiu a água fria que tinha aqui, mas manteve pouco ou nenhuma água quente, praticamente manteve completamente neutro até dezembro. Então 2025 não tem El Niño e a princípio não tem Laninha. Laninha já teve no começo do ano, digo de agora até o final do ano. Se vamos ter ou não no verão todo de 2025, 2026 e no outono de 2026, isso aí só ali por maio, junho, julho que dá para ter uma ideia, uma noção. E inclusive aqui também, ó, ele coloca aqui nessa parte, aqui ó, outubro, novembro, dezembro, completamente neutro. Está oscilando. Semana passada ele colocava mais um neutro bem frio. Agora está mais neutro. Vamos ver o que vai vir na semana que vem. E ali no norte do Brasil também, que ali a região da Amazônia, a chuva começa a vir um pouco mais cedo, entre agosto e setembro, na parte mais ocidental, e na parte mais oriental, vindo aqui para o leste, a chuva chega mais ou menos na época normal, ali entre final de outubro, novembro para frente. Mato Piba também, a chuva começa a aparecer no Tocantins, ali provavelmente entre meados de outubro, novembro para frente. Então um ciclo mais ou menos parecido com o que foi esse, mas sem essa situação ruim, desastrosa que está acontecendo na Bahia. E voltamos na próxima sexta-feira e na segunda, um bom fim de semana a todos. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.